E aí, pessoal, bem-vindos à nossa nova aula de tarô. E hoje é dia de falar do arcano de número 4. É a hora da gente falar do Imperador. Olha só, o parzinho de vaso da Imperatriz, o casal da conquista aqui no tarô. Essa daqui é a carta do nosso deck de estudos, do nosso baralho inspirado na corrente Rider-Waite, na sua versão Golden Tarot Novo. Pode estar ficando um pouquinho abstrato para vocês falar só o nome do deck, mas eu vou mostrar para vocês a caixinha mais uma vez. Eu já até mostrei aqui, mas é esse daqui, tá? A caixinha desse tarô que a gente usa é esse daqui, ó. Golden Arte Novo Tarô. Ele é uma versão do Rider-Waite, tá? Em arte Novo dourada, tá certo? Se vocês quiserem comprar e procurar, essa é a caixinha dele. Mas vamos lá. Esse daqui é o nosso de estudo, mas tem sempre os outros que eu trago como ilustração. Vamos ver aqui no Tarô Mucha. Olha só, conserva aí alguns elementos, né? O Imperador tá de laranja, como eu já disse pra vocês, que é um elemento bem masculino. Ele segura uma bolinha dourada em uma mão, segura um bastão na outra mão. O que eu já disse pra vocês que o bastão representa? Quem é que já guardou isso? Tem esses carneiros aqui, tem o trono atrás dele, tem a coroa, e ele é o número 4. Vamos ver no Spellcaster, que é um tarô muito mais avançado, com símbolos muito mais esotéricos. Olha só esse imperador. Aqui ele é o alce. Tá vendo? Chifres de alce. Por que isso, pessoal? No paganismo mais antigo, mais profundo, o masculino, o deus, o consorte da deusa, é o alce, é o veado, é o deus chifrudo. Aliás, é por isso que na igreja o diabo tem chifres. Você sabia disso? Para que se fosse desacreditado os deuses antigos, para que o novo deus cristão fosse maior, o deus antigo teve que ser transformado em inimigo. E é por isso que o diabo tem chifres até hoje. Patas de animal, ok? Mas vejam que coisa interessante. Aqui no trono dele existe o touro, existe o carneiro. Os animais de chifre representam a riqueza no tarô. Representam as cabeças de gado. Ele está no trono, ele possui o bastão. Esse é o imperador, 100% masculino. Bom, vamos para o nosso estudo da carta, elemento por elemento, qual a história do imperador, o que ele mostra, em que passo do caminho nós estamos. Então vamos lá. Nesse quarto passo da jornada, chegamos no número 4. Aqui eu acho interessante que vocês pesquisem a simbologia do quadrado, tá? Qual o simbolismo representa o quadrado no esoterismo? O quadrado representa o ouro, o quadrado representa o elemento terra, o quadrado representa a estabilidade. O arcano do imperador aqui, ele vai nos falar de um ponto ali da jornada, onde a gente vai dar uma pausa na ação, assim como na Imperatriz a gente estava esperando, né? Então a gente vai aproveitar essa pausa para esquematizar, tá? O imperador é aquele que vai colocar regras, tabelas, conceitos, planos, estratégias, metas. Ele vai diminuir um pouco a ação prática e vai avançar para as ordens, para as tabelas, para os planos. Ele vai colocar poder naquilo que está dando certo, tá? Então, ele é uma carta positiva. Nas leituras para os consulentes, diga: sim, tá tudo dando certo, o seu plano é bom. É um momento de revisar a parte teórica. É o momento de criar planos, metas, colocar na ponta do lápis os cálculos, os prós e os contras. É um momento de você trazer pessoas para o seu lado, de delegar funções, tá? O imperador é aquele que vai mandar. Então, aderindo à nossa metáfora da padaria, talvez seja o momento de você ter um funcionário. Talvez seja o momento de você ver qual é o melhor horário. Talvez seja o momento de você ver qual é a melhor receita. É o momento de cortar gastos. Entende? É o momento de aprimorar a parte técnica, a parte teórica. Veja, ele segura uma maçã dourada. Isso simboliza que ele sabe administrar o dinheiro. Ele sabe administrar os bens materiais. Ele tem algum já. Certo? O cetro, como disse nas outras cartas, sempre representa o poder. É a minha vez, é a minha atitude. Qual é a atitude nesse ponto? É o planejamento, é o pensamento, tá? Vejam que ele usa o laranja e o vermelho aqui nessa carta. Vejam que ele possui barba. Não é mais como o mago, que era uma pessoa jovem. É alguém que já adquiriu alguma experiência. Você não tá no comecinho, você já entendeu algumas coisas.
Você já sabe o que dá certo, o que não dá certo. Você já sabe alguns cortes que você pode fazer. É a primeira vez que você vai dar uma pausa nas atitudes e vai pensar. Você vai controlar a vontade e deixar as coisas de uma maneira que fique mais confortável, mais estável, ok? Por isso que ele é o número 4. O número 4 é o número da estabilidade. As coisas começam a ganhar forma e você vai aproveitar essa forma. Além disso, símbolos do imperador vão falar sobre a presença masculina, vão falar sobre a entrada de um homem, sobre a presença de um homem. Também pode falar de alguém que exerça esse papel do imperador por você. Pode ser alguém que te ensine a fazer isso, pode ser alguém que coloque regras, pode estar falando de um pai, pode estar falando de um avô, pode estar falando de um chefe, assim como lá na Imperatriz também pode estar falando de uma mulher que representa um poder hierárquico na sua vida, certo? Então, é importante nesse momento entender que é uma figura de autoridade masculina. Em uma tiragem, para você tirar suas dúvidas se é homem ou se é mulher, 95% de chance de ser um homem, ou talvez uma mulher com muita presença masculina. Vejam, vermelho e laranja em uma carta só quer dizer muito, muito a energia masculina. Esses dois carneiros aqui representam a figura do deus Áries, do signo de Áries, do carneiro, daquele que vai na frente, daquele que é o líder, daquele que dá ordens, daquele que tem energia, ok? Então é isso, é a energia, é a autoridade. Mas vejam que há uma coisa bem importante aqui no imperador enquanto conselho. Não seja autoritário. Saiba exercitar esse poder para que essa forma do 4, do quadrado, da estabilidade, não quebre, não rache, não desande. Entendido? Questões aí de relacionamentos, de emprego, de saúde, vão falar sobre questões masculinas. Por exemplo, questões de saúde, é interessante que você veja. Aqui ele vai aconselhar que você tenha bons hábitos físicos, que você faça exercícios, que você pratique esportes, que você tenha uma rotina regrada. O imperador sempre nos fala de regras. Então, se alguém estiver falando assim, eu queria saber sobre minha saúde, queria um conselho, vai falar, olha, melhore os seus hábitos, cuida da sua dieta, seja regrado, presta atenção no que você está comendo, no que você está consumindo, tenha hábitos mais saudáveis. Além disso, vai falar sobre saúde masculina. Se o consulente for um homem, você pode dizer sim, olha, fique atento à sua saúde masculina, ao seu pênis, aos seus testículos, aos seus hormônios, à sua musculatura. Não abandone de maneira nenhuma as práticas físicas, tá? Se for aqui, vejam a barba. Lembre-se, se for uma pessoa com alguma idade, fale sobre próstata, sobre cuidado, sobre não ter preconceito, tá? Questões masculinas da saúde. Entendido, pessoal? Essa carta não quer dizer que a saúde da pessoa está ruim, mas quer dizer que ela precisa ficar atenta, que ela está estável no momento, mas se ela não tiver disciplina, que é uma ótima palavra para o imperador, disciplina, pode ser que essa saúde desande, certo? Agora vamos lá para uma frase esotérica para o imperador, para que vocês consigam comparar o ponto aqui da carta com o ponto do consulente e saber o que falar. Bom, a frase já quase saiu aqui no meio, né, no passar da carruagem aqui. A frase é: seja autoridade sem ser autoritário, tá? Essa carta, o mais importante dela é falar sobre bons hábitos, disciplina, estabilidade, mas sem que se torne uma coisa chata, maçante, desagradável, tá? É diferente você ter disciplina de você criar rotina. Dá para você seguir os mesmos hábitos, as mesmas regras, em contextos diferentes, de maneiras diferentes, para que não se torne moroso, cansativo e desagradável, tá? Dá para você pegar a mesma lei, a mesma regra, aplicar em contextos diferentes, de maneiras diferentes, para que continue sempre sendo funcional, útil, agradável, sem se tornar chato, sem se tornar grosseiro, tá? Lembrem-se de lidar com essa questão. Aliás, uma curiosidade, voltando aqui nesse deck que eu trouxe sobre ilustração, não é à toa que ele tá todo animalesco aqui na carta do imperador. Isso é um aviso para que você exerça a sua energia e a sua autoridade sem usar instintos animais,
sem ser uma coisa bestial, para que você use o cérebro, as palavras, não a grosseria, não o seu casco, não o seu coice, tá? Para que você use palavras fortes e sábias, para que você demonstre liderança e experiência, para que você não responda porque sim, porque eu tô mandando, porque é assim que eu quero, porque isso não traz bons resultados. Isso quebra a estabilidade e desmancha a figura do imperador. O imperador que se torna muito autoritário, gera revolta na sua população, no seu país, nos seus súditos, ele pode ser guilhotinado, perder o seu posto. Para você que está se tornando tarólogo, para você que está gerando aí a sua padaria, no exemplo que a gente disse, o seu negócio pode quebrar e desandar se você abusar do seu poder. Não abuse do poder de maneira nenhuma. Gratidão por ter assistido a nossa aula, a gente se vê na próxima.